Boa tarde. É uma grande alegria estar aqui, né, representando também a cultura, a arte e essa vertente cultural que floresceu dentro de mim com experiências culturais na escola. A educação transforma vidas e eu acredito também que a arte e a cultura também têm essa transformação social na vida da gente. Eu ingressei na escola com 7 anos. Eu só ia para a escola por conta da merenda. Eu dizia, eu não vou querer aprender nada, eu quero só a merenda, porque tinha dia que lá em casa não tinha, e era uma época muito difícil, e eu ia nesse objetivo. Quando eu cheguei na escola, eu percebi outro mundo, nas interações com os outros, e via também que naquelas festinhas de datas comemorativas, que às vezes a gente nem liga muito, e eu me sentia como uma pessoa bem especial. Mas eu sentia falta na escola de mais eventos culturais. Que no evento cultural eu podia ser o que eu quisesse. E eu me sentia mais incluída. Na escola também, eu passei uma trajetória que eu enfrentei preconceitos. Eu não era muito popular na escola e tinha que estudar muito para pelo menos as pessoas me enxergarem. E nessa trajetória, eu era sempre aluna estrela, mas não gostava muito, por incrível que pareça. Porque sempre quando você é visto como uma pessoa que é aluna estrela e tudo, e não é popular, você às vezes fica envergonhada de participar de alguma coisa, e aí vem também as comparações, que é uma coisa que eu trabalhei na minha vida toda, para a gente não estar se comparando e acreditar na gente. É difícil, não é fácil. Mas nessa trajetória, uma das coisas que me impulsionou em acreditar nessa vertente foi a literatura, a arte e a cultura. E nessa trajetória, como eu sentia muita falta na escola, eu comecei a fazer eventos culturais na rua. Fazia quadrilha junina, fazia jogral, vamos fazer um evento cultural. E juntava todos os meninos do bairro e sempre fazia. Teve um tempo que, na época do show da Xuxa, eu era a produtora de eventos, Marlene. E eu fui fazer uma pesquisa no bairro para procurar uma pessoa para ser a Xuxa, tinha as Paquitas também. E isso, eu me sentia a top das tops. E aí, fui florescendo cada vez mais essa vertente cultural na minha vida. Casei com um rapaz do Roçado de Dentro, que lá também é um berço de cultura, Várzea Alegrense. E lá no Roçado de Dentro, eu fui presidente da escola de samba, que é a única escola de samba do país, que tem origem de agricultores. Fui presidente 4 anos. Nesses 4 anos de presidente, foi mesmo na época da pandemia. Eu disse, ai meu Deus, eu com tantos planos para fazer aqui na escola de samba, aí vem a pandemia. E aí foi um desafio enorme, porque eu tive que buscar outras formas para que a escola de samba não parasse e a gente também pudesse fazer um trabalho que evidenciasse a cultura, principalmente na pandemia, que eu acredito que foi uma das coisas que salvou muita gente, a arte e a cultura. Com shows, e aí eu consegui entrar num grupo de fazedores de cultura e de pontos de cultura do Ceará. E aí nós ganhamos uns projetos falando nessa vertente de gênero e sexualidade e produzimos um curta-metragem e onde eu fui nessa vertente de evidenciar mais a mulher lá do Roçado de Dentro, porque eu percebi que era muito evidente só os homens. E aí as mulheres ficavam com a parte mais trabalhosa e os homens era quem ganhava todo o mérito. E eu queria mais essa igualdade, né? Eu pelo menos chegar perto.
E a gente fez um curta-metragem contando a escola da escola de samba, que teve até uma participação de Vinícius, que ele fez o desenho, mostrando a força da mulher para que a escola de samba hoje fosse uma agremiação tão conhecida em todo o Brasil. E aí foi um sucesso. Todo mundo assim, gostou demais, parabenizou. Isso na pandemia. Só que eu ainda queria mais. Queria mais porque eu estava achando que ainda precisava fazer mais e tudo. E aí nós lançamos um projeto para fazer uma bateria feminina. E foi massa também, conseguimos, apresentamos essa bateria feminina. Não durou muito porque eu entendo e vejo que é um degrauzinho, né? É uma batalha que a gente vai vencendo a cada dia. E também é um trabalho que a gente vai construindo que não depende só da gente. Nessa trajetória, eu vejo e percebo que ninguém consegue fazer nada sozinho. Se a gente tem esse pensamento que eu consigo só, eu vou fazer só, tudo ilusão. Ninguém consegue fazer nada só. E aí eu tive muita ajuda de alguns colaboradores que também acreditam nessa vertente, né? Evidenciar mais a figura da mulher. Não só nessas instituições de cultura, mas no espaço onde ela estiver. Porque às vezes a gente se anula, às vezes a gente se esconde, às vezes a gente fica calada, com medo de dar uma opinião ou então de dar uma ideia, porque às vezes você acha que alguém vai achar que não vale a pena. E eu ainda estou quebrando essas barreiras, porque não é fácil, é muito difícil. Às vezes você chega em determinados ambientes e muitas pessoas acham que só tem um caminho para se chegar a um lugar desejado. Mas tem vários. E o bom da vida é isso. Que tem vários caminhos. Vários caminhos. E para a gente explorar esses caminhos, é preciso a gente também escutar. Porque quando eu fui presidente da escola de samba, não foi fácil também. Mas eu preservei uma coisa que me ajudou muito. Escutar. E eu escutava muito todas as pessoas que participavam. Não só as pessoas da diretoria, mas as pessoas que ajudavam nos eventos. Todas as pessoas que ajudavam nos eventos. Do segurança até o presidente, a diretoria, o chefe, a pessoa que ficava com a coordenação geral. Porque quando você escuta, você aprende a entender melhor o processo das coisas. E aí, com esse evento, que é um privilégio para a Várzea Alegre, né? Hoje, quando nós fomos comunicadas para apresentar, foi mais um desafio. O professor Franzé disse: neném, eu quero que você faça um cordel contando a história da escola de samba. Eu disse: eita, meu Deus, e agora? Porque eu gosto muito de literatura, gosto muito de ler, mas eu sempre tenho também, ainda estou quebrando, mas eu ainda tenho esse receio de me expor, assim, de mostrar o que a gente pensa por conta justamente do julgamento, né? Que a gente às vezes se depara. Mas aí eu aceitei o desafio. Aceitei o desafio e fiz esse cordel. E eu vou ler para vocês, apresentando a escola, a história da escola de samba, que é muito bonita. E eu me sinto super feliz em representá-la hoje aqui, porque ela faz parte também da minha identidade cultural. Eles descem lá do Roçado de Dentro, mais ou menos uns 2 quilômetros. E aí eu morava num bairro pertinho, um bairro periférico. E quando era o domingo de carnaval, as crianças do bairro ficavam todas. Eu nem almoçava, ansiosa para esperar a escola de samba descer. E aí, por isso que a gente fala muito
que a arte e a literatura é uma forma da gente transformar vidas e fazer essa diferença na sociedade. E aí o cordel começa assim: no roçado tem cultura, todos podem conhecer, de geração em geração, e a força do querer, a história continua, ninguém pode esmorecer. Num território de brincantes, da cultura popular. Muitos mestres de cultura reunidos num lugar, tudo se transformava motivo para festejar. Uma simples brincadeira, a Exurde nasceu. Escute bem essa história, muita gente conheceu, mas é bom ficar na memória o fato que sucedeu. No ano de 63, o inverno prometia. Seria um ano farto, confirmava as profecias. E para os agricultores, uma grande alegria. No domingo de carnaval, resolveram festejar. Pegaram alguns instrumentos, começaram a tocar, cantando as marchinhas, sem ninguém desentoar. Marchinhas carnavalescas, cantadas com emoção. Todos fantasiados e pintados de carvão. Cantando essas marchinhas, era muita animação. Era só uma brincadeira nas estradas do roçado. Eles não tinham a pretensão de mostrar à sociedade. Mas um deu a ideia: vamos descer para a cidade? E desceram. Desceram tocando e cantando pelas ruas da cidade. Ninguém estava esperando. Foi uma grande novidade. E o povo acompanhando, o negócio era animado. No dia seguinte, depois da animação, cada um na sua roça, mas com a preocupação. Eles ficaram com receio da opinião da população. Com medo de não agradar o povo da cidade, ficaram a pensar. Ficaram a pensar no que tinha acontecido. Oh, negócio ruim. Pense num dia comprido. Num silêncio profundo ficou a comunidade, esperando o retorno de toda a sociedade. De repente, um barulho. Um carro vindo da cidade. Que era difícil, um carro subir para o roçado. Foi aquela agonia, mas agora não tinha jeito. Era preciso enfrentar o que eles tinham feito, pois podia ser entendido como uma falta de respeito. Mas era Raimundo Piau, o filho do tabelião. Sem nenhum arrodeio, tratou logo do assunto, sem temor e sem receio. O recado era pedindo para repetir a brincadeira, pois o povo gostou tanto que queriam a saideira. E ficou decidido saírem na terça-feira. Foi aquela animação, quando chegaram na cidade, se juntando à multidão, ninguém ficava parado. Era muita emoção. O ano de 63 ficou na nossa memória. Um grupo de agricultores, sem querer, fizeram história. Essa é nossa cultura e também uma vitória. O carnaval da cidade ficou bem afamado. E todos os anos, com o bloco do roçado, levando a multidão. Pense num povo animado. O bloco ficou saindo 2 dias do carnaval. No domingo e na terça, animando o pessoal. E pelas ruas da cidade, sempre de alto astral. Houve uma transição de bloco para a escola de samba. E 2 nobres cidadãos tiveram uma grande influência. Chico Menezes e Luiz Bitu. Mas não teve resistência. A Exurde continua desfilando na cidade. Como escola de samba e muita simplicidade, ainda tem agricultores tocando com humildade. Uma história forte
de muita superação. Houve tempos difíceis que serviram de lição, pois são mais de 60 anos preservando a tradição. E aí esse cordel é de minha autoria. De forma resumida, tentei falar um pouco sobre essa história da Exurde, que é linda, uma história de muita superação, que, como eu falei para vocês, é uma escola que nasceu de uma simples brincadeira e foi formada por agricultores. E ainda hoje tem agricultores também tocando. E aí no cordel, quando fala que eles estavam pintados de carvão, é porque eles se pintaram para ninguém reconhecer. Porque eles achando que eles pintaram, ninguém ia reconhecer eles. Porque naquela época, o carnaval também era mais para as pessoas que tinham mais um poder aquisitivo maior, né? E aí as pessoas que não tinham mais muitos recursos, não tinham assim, nem esse conhecimento, ou então essa vontade de brincar o carnaval. E aí esses humildes agricultores, com o pouco conhecimento que tinham, fizeram esse bloco e hoje tem 62 anos de cultura na nossa cidade de Várzea Alegre. E essa trajetória minha na Exurde foi muito enriquecedora para mim, porque isso transforma também a vida das pessoas e principalmente assim nessa questão da autoestima, nessa questão da gente entender que quando você quer, você pode. E assim, eu vou terminar minha fala hoje com um provérbio mexicano que eu gosto muito. Tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes. Boa tarde, muito obrigada.